Para o pessoal que mora em São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro, às 10 da manhã, nós vamos ter uma palestra com o Dr. Renato Cardoso sobre o barroco e o violão. É um tema bastante interessante, bastante instigante, para o qual todos estão convidados, porque a entrada é franca. Vai ser no Instituto de Artes da Unesp, pertinho do metrô Barra Funda, na sala 108. O endereço é Rua Bento Teobaldo Ferraz, número 271. Por que esse evento é tão importante, é tão interessante? Por que eu estou usando o canal Conversa de Violonista para divulgar? A gente tem inscritos em todo o Brasil, até fora do Brasil, e que estão impossibilitados de assistir esse evento, mas nós vamos desdobrar em outros vídeos o que vai acontecer nessa palestra. Esse tema é bastante importante. O Renato é uma pessoa pela qual eu tenho um apreço muito especial. A gente quase não se conhece pessoalmente, mas a gente troca mensagens em grupos de WhatsApp especializados em violão, em grupos que a gente compartilha várias ideias. E eu percebo ali um pesquisador muito sério, muito competente, que traz um tema extremamente importante para a formação dos estudantes de violão e para os aficionados em geral. Tá? A razão pela qual este evento tem uma importância grande, a gente vai discutir brevemente aqui neste vídeo, que é um vídeo de divulgação para este evento. Tá? Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo e, neste semestre, professor substituto de violão do Instituto de Artes da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. Esse período em que eu estou trabalhando na Universidade Estadual Paulista está sendo bastante rico por causa, obviamente, do nível que os alunos têm na Universidade Estadual Paulista, mas também por causa da estrutura da universidade que permite a gente fazer muitas coisas, que talvez o mercado de trabalho dos profissionais autônomos, né, seja um pouco mais... Enfim, são áreas de trabalho diferentes, a gente tem que contar com estruturas diferentes, né? E a universidade pública oferece mais liberdade, eu acredito, para a gente fazer esses eventos assim, meio que sem muito planejamento. O Renato entrou em contato comigo há muito pouco tempo e a gente, enfim, a universidade tem uma estrutura de salas, uma estrutura de secretarias e de divulgação também, que a gente chega e fala, ó, precisa de uma sala na data tal para fazer o evento, no horário, e aí está feita a coisa, a gente consegue realizar esse evento. Tá? É importante porque a música barroca para violão é parte essencial, é parte fundamental do curso de violão da Unesp. Tá? Esse curso de bacharelado em violão foi fundado nos anos 90 pelo professor Giacomo Bartoloni e a professora Gisela Nogueira se somou ao corpo docente dessa instituição, se não me engano, em 1993. Temos lives aqui no canal com o Giacomo Bartoloni e com a Gisela Nogueira, eles falam sobre a fundação desse curso. E esse curso está estruturado em linhas gerais assim. No primeiro ano, os alunos tocam um repertório clássico, repertório do classicismo, né, que é aquele período da história da música compreendido mais ou menos entre 1770 e 1830. Vai. Lógico que o calendário na história não funciona desse jeito, mas é 10 anos para mais, 10 anos para menos. Esse período se estabeleceu na Europa um estilo de composição musical que coincide também com o surgimento do violão de cordas simples, esse violão do jeito que a gente conhece hoje. Ele tinha caixa de ressonância um pouquinho menor, né? Aqui nos meus ganchos não tem, eu deixei guardado no estojo um violão pequenininho que eu tenho nas dimensões do violão do classicismo, né? Posso mostrar depois em outra situação. Mas é o primeiro momento em que a gente tem um violão de 6 cordas simples, ou seja, um instrumento que tem características muito próximas do violão moderno, do violão que a gente utiliza hoje. Tá? O segundo ano do bacharelado na Unesp é um estudo muito detalhado, muito aprofundado sobre o período barroco, período imediatamente anterior. Tá? Existe uma razão bastante engenhosa na escolha dessa sequência, que não é cronológica, não é uma sequência anticronológica. No terceiro ano é repertório segoviano e o quarto ano música contemporânea. Ou é o contrário, não me lembro bem. Mas de qualquer maneira os alunos podem fazer mas a partir do terceiro ano eles podem fazer alguma readequação na ordem desse repertório, prevendo que o quarto ano eles têm que tocar um concerto para violão em orquestra e tem um semestre também que é dedicado à música de câmara com violões. Tá? A razão pela qual o repertório está estruturado dessa forma é que o período clássico, especialmente a forma sonata, possibilita o estudo de formas diferentes de tocar. Tá? Quando você conhece bem a estrutura de uma forma sonata, você chega àquela ideia de que a sonata tem um primeiro tema e um segundo tema. Durante muito tempo, o primeiro tema era chamado de masculino e o segundo tema era chamado de feminino. Hoje em dia a gente entende que não tem muito sentido você se referir a um tema com características de gênero, né? Então a gente simplesmente reúne determinadas características sonoras, puramente sonoras, que devem ser buscadas quando a gente toca um primeiro tema mais incisivo, com dinâmica mais
forte, com uma articulação mais ácida, né? Notas mais curtas, um ritmo mais bem embasado, vamos dizer assim. E o segundo tema vai ter um caráter um pouco mais lírico. Isso significa que a gente precisa desenvolver um pouco mais o legato, amaciar um pouco mais o toque, uma leve flexibilidade no tempo e diversos outros procedimentos técnico-musicais que fazem com que os ouvintes tenham uma impressão que estão ouvindo uma musicalidade diferente do primeiro para o segundo tema, tá certo? Pois bem, isso é uma coisa a ser buscada na execução do repertório do período clássico. No período barroco, isso acontece tipo a cada compasso. Tá? No período barroco a gente tem uma diversidade de articulações e de caráteres e de afetos que acontece praticamente a cada compasso. Isso não significa, no entanto, que o período barroco jogava com diferenças de caráter muito grandes dentro de cada peça. Muito pelo contrário, aliás, o período barroco, quando você ouve uma peça, você ouve normalmente um afeto na peça inteira, mas esse afeto significa uma fragmentação de discursos muito grande, uma fragmentação de recursos de discursividade muito grandes. Tá? Essas características da música do período barroco foram ignoradas durante muito tempo, um pouco porque o interesse dos músicos pela música antiga é uma coisa bastante recente, 150 anos mais ou menos, né? Isso é recente. De qualquer forma, a data está 1829, quando Félix Mendelssohn regeu a Paixão segundo São Mateus de Bach pela primeira vez desde a sua estreia, que foi em 1730 e poucos, alguma coisa assim. Né? A música barroca era tocada à maneira romântica, ou era tocada à maneira da música contemporânea. Alguns conhecimentos acumulados, mas que eram restritos a nichos pequenos de musicólogos e especialistas, começaram a ser do domínio mais geral, do domínio público, e se entendeu que uma música feita para instrumentos muito diferentes dos instrumentos atuais não poderia ser tocada da mesma maneira que nós tocamos a música moderna em instrumentos atuais. Começou então o movimento de música antiga historicamente informada, que sempre, na verdade, sempre existiu, sempre foi latente. Eu li em alguma referência, que eu não vou saber dizer agora para vocês, que houve um concerto de alaúde ainda no período clássico. Parece que Fernando Sor chegou a escrever uma peça para alaúde. O cravo foi um instrumento, um antepassado do piano, né? Foi um instrumento utilizado para acompanhar recitativos em óperas de Giuseppe Verdi, né? Que é um cara que quase entra no século XX. Então, assim, os instrumentos antigos nunca foram de fato abandonados, mas a maneira correta de utilizar de forma plena todo o potencial deles foi uma coisa restrita a músicos especialistas durante muito tempo. Tá? E na década de 50, Nikolaus Harnoncourt funda em Viena, na Áustria, o primeiro conjunto de música antiga que tinha atividades regulares. Não se tratava mais de uma curiosidade que atraía de forma quase que amadora os músicos profissionais. Os músicos violinistas profissionais tocavam de maneira amadora violinos com arco barroco. Né? Ou violonistas profissionais tocavam alaúde de maneira amadora, né? Se entendeu que esses instrumentos tinham todo um segredo, tinham toda uma história, era necessária uma formação especializada para tirar o resultado desses instrumentos. A consequência imediata disso é que a música barroca foi subitamente retirada do repertório dos pianistas e dos violonistas também, tá? Simplesmente porque existe uma coisa que é muito mais verdadeira para o violão do que para o piano. A música, o violão foi inventado para se contrapor a determinadas características do período barroco. É uma frase um pouco forte demais, tá? Tomem isso com moderação, mas se você compara, por exemplo, como que um instrumento do período barroco era encordoado, você vai encontrar cordas duplas que dão nos baixos um efeito de oitavas, que era muito bonito e muito interessante, que nós não temos condição de reproduzir no violão moderno. O violão moderno, ao contrário, buscava uma simplificação da linha do baixo. Ele tinha que ser tocado de forma direta, clara, e de forma a não misturar demais a melodia com o acompanhamento. Comparar isso com uma guitarra barroca, por exemplo, é uma coisa muito curiosa, porque a guitarra barroca tinha como intenção realmente misturar a melodia do acompanhamento. É isso que acontece na afinação reentrante, né? Você tem uma afinação que vai assim das cordas agudas para as cordas graves. Eu estou aqui reproduzindo o gesto do jogo de cordas, tá? E não da altura, da tessitura. Uma corda a mais aguda possível, mais grave, mais aguda que a primeira aguda e de repente mais grave, tá? É isso que a gente chama de afinação reentrante, aquela que não segue um padrão em relação à direção para o grave ou para o agudo que aquele jogo de cordas apresenta, tá?
Isso causava muitas surpresas e poderia ser utilizado de formas muito diferentes. O exemplar de instrumento moderno mais próximo disso é a viola de arame, da qual uma das variantes é a nossa viola caipira brasileira. Tá? Mas vocês podem imaginar que numa época que você não tinha ABNT, você não tinha, né, não tinha um padrão de como que essas cordas eram pensadas. O livro do Roberto Corrêa, por exemplo, apresenta mais de 20 afinações diferentes para a viola caipira. E a viola caipira é só um capítulo desses instrumentos de cordas dedilhadas que tem a sua origem no período barroco. Tá? O violão moderno, de 6 cordas simples, é uma tentativa de transformar isso em alguma coisa um pouco mais padronizada e objetiva. Mesmo que vários fundamentos e princípios e práticas de execução de música do período clássico precisem ser utilizados na música barroca, né? Quer dizer, a forma como a gente toca a música barroca, elementos de interpretação da música barroca, precisam migrar para a nossa execução de peças do período clássico, mesmo que isso seja verdade. Essa é uma formulação que vai muito contra a natureza do instrumento. E é por isso que o trabalho do Renato Cardoso é tão importante. Tá? Ele vai discutir como abordar o período barroco em um instrumento que foi feito para apresentar uma resposta, uma contraposição a elementos muito característicos da música barroca. Né? Eu conheço o trabalho de mestrado dele. Neste canal eu fiz um vídeo a respeito do trabalho de mestrado do Renato Cardoso. Um trabalho maravilhoso sobre tipos de conhecimentos diferentes. O conhecimento tácito, o conhecimento científico, o conhecimento do senso comum e quais desses conhecimentos operam no caso da formação musical. Né? O doutorado dele a respeito da música barroca tocada no violão, eu não tive a oportunidade de ler ainda. Mas eu já garanto para vocês que eu vou comprar o livro e vou fazer um vídeo aqui no canal mais tarde a respeito desta obra. Tá? E enquanto esse livro não chega para nós aqui no canal, para os violonistas interessados que moram em São Paulo, eu recomendo fortemente que venham ao Instituto de Artes, na Barra Funda, Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, número 271, na quarta-feira, dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, para que a gente possa discutir diretamente com o autor os fundamentos e os princípios que ele conseguiu definir, para que a gente possa tocar música barroca no violão de uma forma que leve em conta todas as possibilidades e todas as especificidades da música desse período. O Renato pretende apresentar um recital pra gente de 1 hora, né? Ele vai falar, não sei se esse recital vai chegar a 1 hora de fato, porque as pessoas vão estar doidas para perguntar coisas para ele, né? Mas ele vai tocar para nós um repertório que ele escolheu e depois ele vai conversar com os estudantes a respeito das suas pesquisas, das suas descobertas e daquilo que motivou ele a fazer esse trabalho. Vai ser uma manhã muito interessante, vai ser uma manhã com certeza muito, muito especial. Tá? E é isso, eu estou muito feliz por estar recebendo essa ilustre visita no Departamento de Música, no Instituto de Artes, e espero ver todos vocês lá na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. Um abraço a vocês e até o próximo Conversa de Violonista.